Bom dia, a gente é o grupo do segundo ano do Colégio Saber de Química Forense e vamos apresentar um mini podcast aqui falando sobre as cenas de crimes que aconteceram no filme O Colecionador de Ossos. O primeiro caso aconteceu dentro de uma estação desativada de trem e o cara morreu. O cara morreu enterrado. É um podcast, porque... Bem, a primeira cena de crime, o cara foi morto numa estação de trem. Mataram o cara, enterraram ele ali perto do trilho. E um garoto que viu aquilo chamou o policial que estava perto. A policial, então, ela começa a ver a cena do crime e tal. Ela vê uma mão com um dedo pra fora. Bota o dedo aí, Lucas. Aí, o dedo aquilo ali pra fora, entendeu? Tava pra fora o dedo, tava feio. Perdeu o osso do dedo também. Perdeu o osso do dedo, Perdeu o dedo, né? Perdeu o dedo. Aí ela para o trem lá e começa a investigação. O Napolitano aqui vai conseguir falar um pouquinho melhor? Como que ela fez essa investigação? Ela fez essa investigação baseada nas coletas de evidências que eles normalmente aprendem na escola de policiais, Velasco. Bom, ela teve a calma e Mano, ela foi certeira na hora que ela foi com coragem pra cima do trem pra parar ele e proteger as evidências que estavam lá. Como que ela parou o trem? Ela parou o trem, mano, se jogando na frente do trilho. Ela tinha que parar o trem de qualquer jeito, se ele não parasse, ela ia de base. Bom, como ela conseguiu fazer isso, ela coletou tanto as evidências desse crime, quanto as dos possíveis próximos que ela ainda não sabia. Onde tinha aquele pozinho lá, que era de ferrugem, se eu não me engano, uma porca e o vestígio do dedo. O parafuso também. O anel. O parafuso mais pra frente, acho que foi o terceiro crime, não foi? Não, foi no segundo. Foi no segundo. Eles viram que o parafuso ele era o mesmo que eles usavam na parte de onde ia vapor quente. Isso, a tubulação. É. Então, e ela foi pegando todas essas evidências e coletando da maneira mais cuidadosa possível. Também teve aquela cena do garoto, onde ela teve a brilhante ideia de falar pro garoto comprar uma câmerazinha e ela fotografar as evidências, um método muito utilizado por toda a perícia criminal. Só que ela fez isso com uma calma e uma tranquilidade que mais pra frente fez o detetive notar que ela seria uma ótima detetive também. Como é que foi a coleta de evidências? A coleta de evidências foi baseada em fotografias de como elas estavam depois dela mexer, porque claramente ela teve que mexer, e ela também utilizou vários saquinhos plásticos mesmo, e ela colocou luvas. Tipo aquele de amendoim? Oi? Tipo aquele de amendoim? Não. Inclusive, a gente estava com uma mesa bem preparada aqui, amendoim e tudo mais, só que a gente acabou comendo. O Lucas comeu tudo. Aí ficou um pouco complicado o podcast. Mas, continuando, ela pegou com uma luva ou com um saquinho, não me lembro muito da cena, e ela tentou ao máximo evitar que o DNA dela, tanto a digital quanto o cabelo, interferisse na cena do crime. Então ela fotografou a pegada, comparando com uma nota de $20, se eu não me engano, para conseguir tirar um parâmetro médio ali. E também ela coletou todos os outros e colocou em saquinhos para serem analisados futuramente, e ela nem sabia para quem que ela ia fazer esse trabalho. Onde ela começou mais pra frente a interagir com o detetive, o personagem principal do filme, junto com ela. Vamos passar uma curiosidade também. Uma curiosidade que ela percebeu que ele estava com uma aliança no dedo, que foi decepado. Então o que isso indica? Indica que ele era casado e pode ser que a vítima do assassinato podia ser a esposa dele e que ela poderia estar viva ainda, pelas evidências que ela teve no local, e futuramente eles descobriram também, como o João falou, o local que a mulher estava amarrada, que era o negócio do esgoto lá, do gás. Pulando pro segundo caso, como eles falaram, foi descoberto pelas evidências onde seria o segundo local de crime, né? O segundo local de crime foi uma fábrica lá, muito maluca, desativada também, que era no subsolo da cidade. Chegaram na hora do possível assassinato e a mulher foi cozinhada, basicamente. Infelizmente chegaram tarde demais. Exato. Eles não conseguiram abrir a porta, que estava selada. Sim, botaram os rebocos lá na porta e não conseguiu entrar. Aí quando eles entraram, o detetive, por meio de um ponto... Tava com a policial. Um ponto, né? Um telefone meio trambolho, né? Ele não tava, No ouvido dela. não tava, né? Tava numa ligação, porque... Como se fosse uma ligação. É tipo um telefonão, assim, que ficava com ela. Tava dando instrução. O Lucas vai explicar um pouco melhor como que foi aconteceu lá. Então, Só que ela começou a andar naquele lugar lá e... ela chegou no local tarde demais, né? E infelizmente a mulher foi morta pelos gases quentes, que a pele dela ficou totalmente derretida. Sim. Mas o que aconteceu? Ela estava algemada, amarrada, guardando o muito bem. Então o detetive pediu para ela fazer o quê? Serrar os pulsos dela, né, no momento da cena, para poder coletar as digitais que poderiam ter no assassinato. Sim. E também ela conseguiu coletar provas em volta do local. Ela até achou um pedaço de osso que poderia ser
dela ou Da própria vítima, da própria né? vítima, podia ser de qualquer. Então ela tinha que coletar essas evidências. Mas como é uma cena muito pesada assim, tipo, da mulher toda derretida, desfigurada ali, ela não conseguiu ficar muito tempo e ela se retirou, porque ela não conseguiu ficar muito no local. Ok. Mas as provas que ela coletou foi muito importante para futuramente na pesquisa, para achar o assassinato. Ela também tava com corte aqui também, né? Sim, foi aí eles achavam que... Não, tirou o osso, foi. eles achavam que tinha sido daí que arrancou o osso, mas acho que futuramente descobriu que o osso não era dela. Não era. Era osso de animal, Era não osso de era? animal. Sim. E ela coletou todas essas evidências utilizando uma luva, não foi? Foi Uma luva e os pinça. sacos plásticos novamente, É, justamente para não pincinhas, contaminar. né? As pinças, ela usou as pinças para pegar o pelo. Era o pelo que era de animal, não era? Pelo. Não, o osso. Era o osso. O osso e o pelo. É, o pelo também. Tinha um pelinho, estava ensanguentado também. O osso estava já com sangue, então eles achavam que o osso era da mulher, Exato. porque tinha um corte, né? Triste. Tá, continua. Pulando pra terceira cena, um pouquinho antes da terceira cena, né? A gente tem eles acharam uns papel na cena do crime, tipo uns papelzinhos de jornal. Isso levou pra eles na terceira cena, que é o que o João vai falar um pouquinho. Ok, na terceira cena a gente consegue ver o quê? Que, de acordo com as evidências que eles encontraram nos crimes anteriores, eles viram que o osso que eles encontraram no segundo crime que ocorreu era, na verdade, um osso de animal, assim como o pelo. E aí eles fizeram uma conexão que era provavelmente o lugar onde a terceira vítima ia estar, era um abatedouro. E aí, Era um osso de qual animal? Não lembro agora. infelizmente também, acho que era de uma vaca. Era vaca. Era vaca, não era? Acho que é. E aí também eles também viram que dentro lá das evidências tinha um pouco de areia, que eles acharam que era areia, mas na verdade era micro pedaços de concha. Pra ir pra praia, não era? Que era perto de um rio. Aí eles perguntaram se tinha um abatedouro que era perto de um rio, de um local com água. Sim. E aí foi assim que eles descobriram um abatedouro e eles foram lá. Infelizmente, quando eles chegaram, a vítima já estava morta. Porque o assassino ele fez cortes na vítima para que a vítima sangrasse. Além disso, no local tinha muitos ratos e esses ratos eles atacaram a vítima, que provavelmente morreu depois de ter mordido pelos ratos e também provavelmente perdeu muito sangue. E os cortes que ele fez também foi parte específica do corpo, Sim, né? tinha um corte pro femoral pra... eles sabiam Isso certo. indicava que ele tinha alguma relação com a Medicina, alguma coisa assim, que eles sabiam de poder cortar para a pessoa não morrer rapidamente e poder sangrar bastante. O corte era cirúrgico também, né? Também. Não era um corte todo aberto. Pessoas que além de ter habilidade, ele usava equipamentos médicos também. Sim. O filme é muito intrigante, ele te faz pensar o tempo todo que você tá... Mano, você tá assistindo, você fica meio fissurado, você não consegue olhar pro lado e você começa a sentir até um pouco da emoção que os personagens estão sentindo. Você quer descobrir quem foi. E aí você quer descobrir, você tenta desde o começo. A gente mesmo tentou descobrir, mas Sim. infelizmente não Eu assisti tem uma nenhum opção personagem. bem chocante, assim, É, uma ninguém pessoa- espera que seja ele. Então, mas o porquê do filme ser chamado Colecionador de Ossos? Bem, no filme tem a gente tem uma parte que vai vir depois da terceira cena, que eles acham todo esse papel de jornal, eles acham e conseguem juntar num... Parece um símbolo do Starbucks. Mas era o símbolo de uma editora muito antiga que já foi extinta já. Essa editora tinha um filme de detetive. Não era um filme, era um livro. É um livro. uma série livro. de livros. Errei. Era uma série de livros. Erro. Aí tinha um livro que o próprio detetive gostava muito, que foi até o que fez ele virar detetive, que era dessa editora, chamava O Colecionador de Ossos. Que quando a policial, que posteriormente vira detetive, quando ela foi achar esse livro, foi procurar por esse livro, viu que todos os 4 crimes do livro batiam com os 3 primeiros crimes do livro. Inclusive os locais onde ia ser deixadas as evidências. Exato. Isso. E isso ajudou a achar o último caso, que a página que o último caso estava rasgada. Sim. Aí ela pesquisou na internet o livro, se não me engano, achou outro livro. Ela viu no livro onde seria o quarto crime, que envolvia duas pessoas amarradas e afogando lentamente no mar. Que a maré subiu. A página rasgada não era o último caso, era aquela página que foi achada no primeiro crime, verdade. que era da É data verdade. que aconteceu o segundo. É importante notar que cada pedaço dessa informação estava em cada crime diferente, não foi? Sim. O pedaço da página, o parafuso. O primeiro crime foi 2 pedaços de jornal, um pedaço de livro, o segundo crime foi mais um pedaço de livro. E não necessariamente terceiro o foi primeiro outro. remetia ao segundo, ele podia remeter ao terceiro, ao quarto. Você tinha que ficar pensando o tempo todo. Sim, sim. E sempre tinha a pista de quem que ia ser morto também. Isso. Só o último crime foi umas 2 pessoas aleatórias. Aleatório. Que aí foi pena, que foi lá no aeroporto e tal, né? Sim, é verdade. É isso que também quer muito, que ele era táxi no filme, né? Sim. Ele era taxista. Ele tinha um álibi, tecnicamente. O emprego dele convivia com pessoas. Então era muito fácil para ele conseguir pegar as vítimas.
Isso, a primeira vítima que foi no aeroporto, a segunda vítima que o cara estava saindo da balada também foi fácil de pegar ela. Sim. Só a terceira vítima, acho que não, a terceira vítima não mostra, acho que como ele pegou elas, né? Não, então, não. as duas primeiras vítimas foi pegada no aeroporto, foi é o Cicasso. verdade. A segunda vítima, se eu não me engano, Foi qual da foi a segunda vítima? festa. Não, a segunda vítima foi a esposa Então, do cara que fiquem foi ligeros, preso. não peguem carona com quem vocês não conhecem. E se for entrar no táxi, entre no Uber. Porque o Uber tem segurança. Acho que isso é regra universal, né? Patrocínio aqui. Patrocínio. Ouçam suas mães. O segundo crime foi a esposa do cara. Sim. O primeiro cara morto, a Aliança era a verdade. pista. Aí o terceiro cara foi o cara da balada. Da balada. É. Só o quarto que mostrou como ele conseguiu capturar. Não, o quarto foi no aeroporto também. Foi no Foi- aeroporto? foi o senhorzinho. Foi o senhorzinho. É Verdade. verdade. Tanto que o senhorzinho morreu até no filme. Sim, É, não, infelizmente. desistiu. Eles conseguiram ressuscitar a menina depois. Quer dizer, felizmente. Felizmente. Eu ia falar infelizmente. No filme, eles Infelizmente, passam não. um pouco por cima da parte de como tá funcionando a parte de descobrir as pistas e investigar. Porque quando a detetive sai de uma cena do crime e já chega lá pra conversar com o detetive, eles já jogam todas as informações sobre o que eles conseguiram. Mas, por exemplo, eles conseguem encontrar as digitais, eles fazem análise muito minuciosa para saber o DNA. Aquele computador do animal. detetive também pra ver a imagem. Isso, dá onde um ele consegue zoom muito ampliar muito grande. Então, o filme em si, ele roda com uma grande equipe auxiliando esses dois detetives, mostrando que sem essa equipe, essa staff em volta deles, eles não conseguiriam resolver esse crime tão rápido. Sim. Foi isso que ajudou muito eles, não foi? Sim. Foi. Também tem o fato do filme te jogar muita evidência do nada. Isso. Faz a gente saber também um pouco do que tá acontecendo. Faz a gente sentir que é o... detetive, né? É. Faz a gente sentir como se estivesse lá. Muito bom. legal. Muito bom o filme. É isso. É isso. Tá. Aí tem a cena final do filme que é basicamente... Revela quem é o assassino. A gente vai falar? Acho melhor não, para as pessoas poderem assistir o filme, né? Também já assistiu o filme? É melhor. É melhor. Assistam o filme. Assistam. Ok. É bom. Mas dando um pouquinho de Não spoiler... assistam à noite, vai te dar medo. A última cena antes da cena final do filme é o último caso que não tá no livro. Que é o caso do que, Que é um assassinato o que acontece. detetive. O quê? E mata o detetive. Eu É, falei o que ia último dar caso. spoiler, velho. Agora já falaram já? Aí eles achou lá que ia matar o detetive Tá. e o Detalhe, médico do cara era o assassino, né? Calma. O médico do cara vai lá e tenta Tá. matar o aleijado mata ele. O aleijado A base é... da magia, né? Ele Tá. conseguiu derrubar a cama em cima da mão dele, né? Ficou com É. força. Aí ele caiu da cama e mordeu o pescoço dele. Mordeu aqui. Uma cena meio Mas aí a polícia traumatizante. conseguiu chegar a tempo dele matar ele É. e disparou nele e matou. Ok, Ele tinha um botão de emergência lá pra chamar É, a pra polícia e chamar a tal. E o filme deixa umas pontas soltas também, né? Que nem na cena que ela vai pra casa dela. Que ela vê que a Sim, janela tá que aberta, ela tá aberta. e de repente abrem a porta e ela não sabe quem foi. Quando ela vai conferir, o amigo dela já tá dentro da casa. É. Nessa hora a gente não sabe se é o assassino ou se foi o amigo dela. É. Também a gente pode perceber também que no final tem duas armas no apartamento. A faca que do nada aparece, É, que a provavelmente estava com o chefe de polícia que ia visitar o aleijado. A Não, arma já aparece a faca com ele. Não. Aparece? não aparece. Tem a faca que ele mata a Thelma e também Thelma. são três, né? E tem as armas que ele estava guardado. Porque ele mata com uma faca o chefe de polícia, que apareceu do nada, ele aparece depois com uma faca limpa para matar a Thelma. É. Então, provavelmente essa ponta solta A gente seria também indica um pouco que o chefe de polícia ia matar. queria matar o detetive. É, também Sim. é. E a mulher também. O chefe de polícia é um dos principais suspeitos durante o filme todo pra nós, Sim. telespectadores, né? Porque ele queria tirar os dois do caso. Isso, Sim. e a forma como ele agia com uma Agressividade. uma agressividade com o detetive Como também. ele fosse The One Above All, ele tenta sim. sair de tudo, ficar tudo por cima, como se só estivesse na delegacia falando faz isso, faz aquilo. Né? Também o médico na cena final ele tenta assassinar o detetive usando equipamento médico, bisturi, tesoura de cirurgia. Sim. E também vale notar aqui, a detetive descobriu onde que o detetive ia ser assassinado, porque dentro da última cena que eles encontraram, dentro de acho que era Era uma estação desativada que tinha do não, não lado era uma do exceção. corpo. Eles estavam cheios de tranqueira. Aí ela encontrou uma placa com um número. É verdade. E esse número, ela já tinha visto esse número antes, só que ela não conseguia lembrar onde. E aí ela puxou da memória que era o número da placa de detetive. Era o número do certificado de quando ele entrou como detetive. E aí ela fez essa relação e foi correndo o mais rápido possível para tentar salvar. Sim. Ela conseguiu chegar, ela se feriu um pouco, mas ela conseguiu salvar ele. É. Sim. Isso.
E felizmente o aleijado conseguiu matar ele antes dela chegar. Filho. Aí quando o cara ia dar o Não, último O golpe, golpe ela final. deu esse tiro. É isso o filme, né? Acho que é isso. Esse filme. Um breve resumo, né? É Conectando o que a gente aprendeu na apostila junto com o filme. Sim. uma... Mas numa visão geral, o que vocês acharam do filme? Foi muito bom. É interessante. Interessante. O filme foi muito interessante. A forma como ele aborda essas novas faculdades que a gente aprendeu durante o tema do itinerário é muito importante para a gente ver uma aplicação prática. Por exemplo, quando a gente estava aprendendo sobre como as gotas, quando elas respingam na parede, a gente percebeu um exemplo. Quando ele foi morto com a faca e os ratos comeram ele, a detetive já percebeu que os cortes não eram só feitos pelos dentes dos ratos, quanto por uma faca. E aí depois o detetive teve e se ele fez esses cortes cirúrgicos porque ele tem alguma coisa relacionada com a medicina, como o Lucas falou. Então vai agregando muitas informações, vai falando Um dos crimes também tem a digital que eles acham, uma digital e um dedo. Isso. Era o dedo do primeiro crime, eu tava acho que no segundo. Se não me engano, acha a digital numa caixa de fósforo. Isso, era a caixa de fósforo que era de uma marca que era aquela fábrica, né? Se eu não me engano, a gente esqueceu de um que, tipo, eles passaram por cima esse crime, que na verdade é de um que eles perceberam que era um taxista. Que o criminoso. E aí eles foram para um lugar onde estava fazendo a manutenção de um táxi. Eles chegaram e eles apontaram a arma, só que aí a pessoa não estava se mexendo. Foi porque o chefe de polícia, que queria ser o Anaboval Ele queria da investigação, né? Ele queria terminar logo a investigação. Ele tirou o detetive da investigação e falou, eu vou para tal lugar. Porque as evidências levavam para 2 lugares. Um desses lugares seria a manutenção do táxi. Só que também quando eles chegaram lá, que eles achavam que ia ser o assassino, a pessoa estava morta já. Então eles já chegaram à conclusão que não era aquela pessoa que eles estavam pensando. Bem, o filme é isso mesmo. Ele tem bastante coisa a agregar pra gente no quesito de estudo, no quesito de filme de suspense também, é um ótimo filme. O nosso podcast acaba junto com isso. Bem, foi muito bom gravar com todo mundo aqui. Foi um prazer. Uma ótima aula para vocês. E o Lucas comeu todo o amendoim que tinha aqui, gente. Eu comprei amendoim salgadinho, o Lucas comeu tudo. Triste. Demorou um pouquinho pra chegar. Nossa, demorou, ele atrasou. Teve certos problemas aí. Sim. Mas é isso. É isso. Bom dia. Bom dia. E um bom dia. Imagina, eu tava gravando na cena errada, velho. Nossa, imagina, não tava gravando até agora. Eu vi lá.